Meus irmãos e minhas irmãs, neste segundo domingo da Quaresma, vamos à montanha com o Senhor. A montanha é Cristo, segundo a leitura dos padres da igreja. Sempre as antigas igrejas eram edificadas nos locais mais altos, indicando a proximidade do céu e da terra. Esta proximidade geográfica, este aproximar-se geograficamente, indicava esse estado da presença de Deus. E no texto de hoje nós caminhamos mais um passo com nosso Senhor, que no último domingo jejuou. Hoje seguiu para o estado da oração. E a oração aqui na montanha. E a oração aqui como escuta da vontade de Deus. A oração aqui, Deus que se fez homem, que tudo está unido à vontade do Pai, mas que a natureza humana vai se conformando com esta vontade, com a vontade do Pai. A natureza humana de Jesus vai buscando a vontade do Pai, não de forma mágica, como o diabo propôs no último domingo, em Lucas 4:4. Jesus responde à proposta do diabo de converter rochas em pão. Jesus recorda que nem só dos pães deste mundo vive o homem. E em Mateus, da palavra de Deus, a verdadeira vida que brota para o homem. E esse Jesus, que vai conformando a sua vontade com a vontade do Pai, nos ensina a oração, dando Ele para nós o sinal, com o seu exemplo. Reza para nos ensinar a rezar, reza para conformar a sua vontade com a do Pai. Ele que nos deu o Pai Nosso para que pudéssemos calibrar a nossa oração, segundo as moções do Espírito Santo, baseando a nossa vontade na vontade do Pai. Será esta a prece na agonia, no Getsemane, que Ele fará ao Pai, que sua vontade esteja unida à do Pai, e que seja uma só vontade, que prevaleça sobre Ele a vontade do Pai. Claro, meus irmãos e minhas irmãs, isso não é uma realidade que se dá de forma tão natural e tão tranquila, como em Jesus e em nós, sobretudo nós que fomos marcados pelo pecado. Jesus, que é Deus, foi se conformando mais serenamente à vontade do Pai, mas mesmo assim o autor da carta aos Hebreus nos recorda realmente como foi desafiadora a jornada do Cristo. Em Hebreus capítulo 5, versículo de 7 a 9, Cristo nos dias de sua vida terrestre elevou preces e súplicas ao Pai com forte clamor e lágrimas, aquele que o podia atender, e foi atendido. Sim, Ele que levou forte clamor e lágrimas no Getsemane, forte clamor e lágrima na cruz, no Calvário, foi atendido na ressurreição. Mas para chegarmos a este encontro com o Divino Mestre na montanha, a montanha que é Cristo, que nos recorda o Sinai, os 40 dias de jejum de Moisés se preparando na oração no Sinai, a jornada de 40 dias de Elias para o Horebe, que é o Sinai, que no norte é chamado de um jeito, no sul de outro, em uma área de Israel chamado de Sinai, na outra de Horebe, a mesma montanha, onde Moisés recebeu a lei, Elias contemplou a glória de Deus. E Elias e Moisés, cujo nome significa salvo, resgatado das águas. Nós estamos no tempo da Quaresma. A Quaresma nasceu como um tempo de catequeses batismais, como um tempo primordial, onde os primeiros cristãos se preparavam para receber o santo batismo. E a igreja ainda cultiva esta prática para a grande vigília, a vigília pascal. E com os catecúmenos, aqueles
que devem escutar, catecúmeno, sujeitos da escuta. A igreja inteira faz o processo, a caminhada, a jornada quaresmal para renovar as promessas do batismo na grande vigília e receber a aspersão da água santa durante o tempo pascal. Para tal é necessário caminhar com Moisés, resgatado das águas, caminhar com Elias, recordando que Elias significa o Senhor é meu Deus. E por quê? Porque Elias fez com que Israel se purificasse da idolatria de Baal, dizimando mais de 400 profetas de Baal, pedindo e o Senhor enviando fogo, imagem do Espírito, que seria comunicado em Pentecostes, o novo batismo, que confirmaria a obra de Cristo. O fogo que na antiga aliança devorava os sacrifícios, que subia ao céu convertido em fumaça, como um suave odor, incenso de suave odor, que subia ao trono de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, precisaremos caminhar para a montanha com Elias e Moisés, com a atitude batismal que nos indica Moisés, o grande ícone, aquele que recebeu a lei para guardá-la, para conservá-la, para testemunhá-la. E Elias, imagem representante de alto escalão do profetismo, que com o seu profetismo sempre denunciou a infidelidade, a lei do Senhor, logo a idolatria que tomava conta dos corações do povo da antiga aliança. Nós precisaremos caminhar. E esta caminhada se dá, segundo Mateus capítulo 17, versículo 1, 8 dias depois do primeiro anúncio da Páscoa. Segundo o Evangelho de Lucas e Marcos, no capítulo 9, em ambos, Marcos 9, 2 e Lucas 9, 28, 6 dias depois do primeiro anúncio da paixão. Jesus, depois de provocar a profissão de fé dos discípulos, representada esta profissão, estes discípulos representados por Simão Pedro, Jesus anuncia pela primeira vez a paixão. E esse anúncio da paixão, ele é seguido instantaneamente nos 3 evangelhos sinóticos pela experiência da montanha, que em Lucas sabemos que é o Tabor. A experiência da montanha, para dizer que após o acontecimento da cruz, virá a glória, mas a glória só pode ser entendida, só pode ser meditada, só pode ser proclamada à luz da cruz, para não virar um puro triunfalismo político, mundano, humano e puramente passageiro, como algo que se ostenta, que é instrumento de exibicionismo, como o diabo o fez no último domingo, no episódio da tentação do Senhor. 6 dias, 8 dias, se tomarmos por princípio Mateus, talvez, numa cabeça de um judeu, estaria se referindo à glória para o 7º dia, uma alusão à instituição do Shabat. Se tomarmos como princípio Marcos e Lucas, que mencionam 8 dias após a cruz, o 8º dia é também um domingo. O domingo segue aquela reflexão de Apocalipse como o dia do Senhor, dies Domini, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o princípio e o fim, o primeiro e o 8º dia da semana, para dizer que o domingo é o dia sem fim, o dia eterno, é o dia de Deus. Mas o que certamente, em sua grande maioria, os exegetas apontam que essa referência aqui não é histórica, mas é uma referência aproximada, por volta de 6 a 8 dias após a primeira proclamação, o primeiro anúncio da paixão. Nosso Senhor levou Pedro, Tiago e João. Estes 3 que estarão
na agonia. Estes três que testemunharam muitos sinais e tiveram experiências marcantes, porque eram as figuras mais íntimas de nosso Senhor. Esses três discípulos sobem para fazer uma experiência da glória, para contemplar a glória do Senhor. O texto sagrado menciona a presença de Elias e Moisés, como disse, representantes do Antigo Testamento. E por quê? Porque nos diz o evangelista Lucas, capítulo 16, versículo 17, todas as escrituras, todo o Antigo Testamento dá testemunho de Jesus. E quando no capítulo 24 de Lucas, versículo de 26 a 27, quando nosso Senhor aparece ressuscitado para aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, quando aqueles homens ainda não conseguiam aceitar a ressurreição, Jesus misteriosamente revela aos seus corações que era necessário que o Filho do Homem sofresse tudo para entrar na sua glória. E diz o texto sagrado, passando por Moisés e pelos profetas, ele ia explicando as Escrituras, ele ia cumprindo aquilo que o livro do Apocalipse menciona, ia rompendo os selos, ele ia dando a interpretação correta das Escrituras, ao ponto de que ao final, quando Jesus, ao partir o pão, se revela aos discípulos, eles chegam a constatar, de fato, não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele nos falava das Escrituras? Meus irmãos e minhas irmãs, o Antigo Testamento está ali, Moisés e Elias, envolvidos da glória. A glória não vem de Moisés e Elias, a glória vem de Jesus. A glória não envolve Jesus vindo de Elias e Moisés, mas envolve Elias e Moisés saindo de Jesus. É assim que o autor da carta aos Hebreus chama Jesus, no capítulo 1, versículo 3, ele é o esplendor da glória do Pai. Jesus é a glória de Deus. Jesus é o céu. Jesus é o amor de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, realmente em Jesus, dizia Santa Teresinha de Lisieux, em Jesus temos tudo. Por isso que ao final da oração eucarística, o sacerdote toma as oferendas já eucaristizadas, já consagradas, e se volta para o céu, não mostra para os fiéis. Na hora da consagração, ele volta-se para os fiéis, para que os fiéis adorem Jesus. Por isso que se recomenda ficar de joelhos, em atitude de piedade, porque é um momento de adoração, momento profundo. Nosso Senhor está se imolando, morto e ressuscitado, apresentado para ser glorificado. Mas no momento da doxologia, quando se dá o verdadeiro ofertório, o sacerdote olha para o céu, com a patena voltada para o céu, com o cálice voltado para o céu, e diz: por Cristo, com Cristo, em Cristo, porque tudo para nós vem de Cristo, parte para Cristo e segue para Cristo. É a glória do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, é a glória do Senhor. Qual o tema do diálogo? Lucas nos diz, e somente Lucas fala da natureza da conversa da lei e dos profetas com o Salvador do mundo. Falava sobre o êxodo. Êxodo aqui é colocar o caminho de Jesus, que culminará com a paixão, morte e ressurreição, dentro da experiência pascal. A Páscoa de Jesus é a nossa Páscoa. A passagem de Jesus pela morte para a vida é a passagem do cristão pelas águas do batismo, pelo sacramento do batismo, da morte do pecado para a vida plena de Deus. E ladeado de duas testemunhas. Por quê? Veja como a tradição do Antigo Testamento aqui ilumina para nós, fundamenta o evento, para que nós possamos entender qual o sentido destas duas figuras. É o livro de Deuteronômio, no capítulo 19, versículo 15. Não será admitida contra um homem somente uma testemunha,
qualquer que seja o crime, falta ou delito, só se tomará a coisa em consideração sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Deuteronômio 19:15. Jesus recebe Elias e Moisés como 2 testemunhas, para dizer que o Antigo Testamento inteiro, é aquilo que diz nosso Senhor, no capítulo 16 de Lucas, versículo 17. Todo o Antigo Testamento dá testemunho de Cristo. Daqui chega aquela famosa sentença do grande doutor das Escrituras, São Jerônimo: ignorar as Escrituras é ignorar Jesus, porque as Escrituras dão testemunho de Cristo. As Escrituras apontam para Jesus, e não é possível chegar a compreender realmente as Escrituras sem partir de Cristo. Agora, para chegar à glória, para participar da glória, necessariamente é preciso passar pelo acontecimento da cruz. Se não passamos pela cruz, como o próprio Jesus disse aos discípulos no caminho de Emaús, era necessário ao Cristo passar pela cruz, sofrer todos os tipos de agúrias, de sofrimentos, vivenciar a dor, a paixão, para entrar na glória. Recordemos uma belíssima sentença que nos vem para nós do grande doutor da igreja, São João da Cruz. São João da Cruz diz: quem não ama a cruz de Cristo jamais verá a glória de Cristo. E é por isso que hoje, na segunda leitura, na carta aos Filipenses, Paulo nos recorda, e recorda chorando, e recorda gemendo: muitos por aí se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Ele não está falando necessariamente da estaca em si, está falando do que ela representa, do mistério da paixão de Jesus, de um evangelho pregado de forma equivocada, com triunfalismo, com imprudência, se afastando da verdade anunciada por Jesus, se afastando dos princípios de renúncia, de ascese. Significa um crescimento espiritual que passa pela obediência à vontade de Deus, pela uma atitude de penitência, que carece do jejum, que carece verdadeiramente de uma oração apurada, de uma oração baseada na vontade do Senhor, numa oração como um diálogo de amor, como escuta. E às vezes não deixamos Deus falar, fazemos tanto barulho na oração, que não somos capazes de silenciar, de fazer pausas para tentar ouvir a voz de Deus. As nossas orações muitas vezes são ecos de nossa própria vontade, e ficamos atribuindo a Deus aquilo que nós estamos dizendo e pensando. Não permitimos que a palavra de Deus verdadeiramente exerça o seu juízo, examine, provoque, corrija. O que fazemos muitas vezes? Procuramos uma palavra de autoajuda, uma palavra para eu me sentir bem. Eu vou para a igreja para voltar para casa me sentindo bem, aliviado. Isso não é cristianismo. Isto não é abraçar a cruz de Cristo. Quantas vezes nos colocamos em oração e saímos em crise, porque a crise provoca uma purificação, e não foi isso que aconteceu com Moisés, hoje de fato com Abraão, na primeira leitura? Não foi isso que ocorreu com Abraão na primeira leitura de hoje? Abraão está em crise, porque o Senhor parece estar demorando a responder à promessa de uma descendência e de uma terra. E quantas vezes Deus demora, e nós precisamos ter paciência, entender que o nosso tempo não é o de Deus, o tempo de Deus é o tempo dele. A vontade é dele, e toda oração verdadeira ela está pautada na vontade de Deus. E nós temos que ter a coragem de acreditar que nós que somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo, diz Lucas. Dará o que há de melhor. O Espírito Santo é a vida divina. E existe nada de mais precioso para oferecer para aqueles que amamos?
o conhecimento, a educação, a formação, uma vida tranquila, uma vida bem alicerçada. Os valores morais humanos, todos eles são importantes, mas nenhum destes valores substituirá a vida eterna. Se você não levar os seus para a vida eterna, para o caminho de Deus, você já falhou. Se você não é capaz de levar a sua casa, as pessoas que você ama para o caminho de Deus, você já fracassou. Porque o caminho de Deus não pode ser substituído com nenhuma realidade humana. E por que é que somos tão insistentes com as coisas passageiras e descuidamos das coisas eternas? Estamos dispostos a renunciar, estamos dispostos a abandonar, estamos dispostos a ser inquiridos, questionados, provocados, corrigidos pelo Senhor. Por esta palavra que é viva e eficaz, cortante e penetrante como espada de dois gumes, que separa o mais profundo da existência humana. Estamos dispostos para viver esta experiência, meus irmãos e minhas irmãs. Veja que profundo, quando observamos isto de forma tão clara, e nosso Senhor, diante dos presentes, transfigurado a glória de Deus, o esplendor da glória de Deus, diante daquele fenômeno, diante daquela experiência mística, o desejo é estabelecer morada. Vamos armar uma tenda para ti, vamos armar tenda para Elias, para Moisés, vamos ficar aqui está ótimo. Um cristianismo do comodismo, o cristianismo do bem-estar, o cristianismo da balada, do barulho, para que não paremos para ouvir, porque se pararmos, de repente Deus fala e acaba mexendo com tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, qual é o fracasso da vida espiritual? É não fazer a vontade de Deus. Porque a oração ela é infrutífera, ela é ineficaz, porque ela não está baseada na vontade de Deus. É assim que começa a oração do Pai Nosso. É esta a oração de Jesus no Getsemane. E será isto que fará no Calvário. Sempre a vontade de Deus. Porque sempre o melhor para nós será a vontade de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, em meio àquele barulho, os discípulos ousam falar, é Pedro. E parece que Jesus realiza quase que um exorcismo. Recordemos o próprio Jesus lá na sinagoga de Cafarnaum, quando o homem endemoniado se põe a manifestá-lo, a dizer quem ele é. Pedro quer ficar na montanha, e a voz do Pai ecoará adiante na boca de Jesus. Jesus foi um exorcismo na voz do Pai, que manifesta na nuvem, a nuvem que manifestou a glória de Jesus no batismo, a nuvem que aqui manifesta a presença de Deus, que repousou sobre a Virgem Maria na encarnação do Verbo. Será a nuvem, o Espírito, que comunicará a plenitude, que comunicará a vida de Deus, que glorificará Jesus na ressurreição. É desta nuvem, imagem da presença de Deus, esta nuvem que caminhou 40 anos à frente do povo de Deus durante o dia, do Egito à terra prometida. É desta nuvem que brota a ordem do Senhor para que se calem. Diante dele, o joelho se dobra no silêncio, a língua se dobra em silêncio. Cala-te, disse Jesus para aquele homem endemoniado, cala-te, cala-te e sai dele. Lucas capítulo 4, versículo 35. Realizou um exorcismo aqui, o Pai dá testemunho do Filho, o Espírito, a imagem, aqui representada pela nuvem, a trindade inteira se faz presente misteriosamente na transfiguração. E a voz e a ordem para todos nós: este é o meu escolhido, eleito, o Cristo, escutai.
Escutai, é a ordem que é dada para toda a igreja, é catecumenato, parem para ouvir. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos uma dificuldade de parar para ouvir. Quantas de nossas assembleias, as pessoas são incapazes de parar na hora da missa, parece que o celular aparece na hora, aí vem mensagem, aí alguém liga e alguém tem que atender porque parece que trabalha no SAMU. Conversas paralelas, frívolas, desnecessárias, que não somente eu acabo me desconcentrando, mas acabo desconcentrando o irmão que está ao lado. Eu não sou edificado, o irmão também não é. Não ajo com caridade com o irmão. Se você não tem cultura de silenciar na hora da missa na igreja, fique em casa. Não se condene e não vá condenar o seu irmão. Não se atrapalhe e vá atrapalhar seu irmão. Escutai o que ele diz, porque ele é a palavra eterna encarnada. Escutai o que ele diz. E misteriosamente, e de forma simultânea, quando termina a voz, desaparece Elias e Moisés, e ali permanece somente Jesus. A glória de Deus está em Jesus. Ele que, estando na condição divina, diz Paulo na carta aos Filipenses, não fez disso um privilégio, mas se rebaixou. Se fez semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado. Ele agora oculta a sua glória. E esta glória começará a manifestar-se a partir do amor na cruz e plenamente na ressurreição. É preciso agora crer. Deus está dando espaço para nós, como deu aquele centurião romano que professará a fé em Jesus na hora mais inusitada, na cruz, no escândalo da cruz, como diz Paulo, naquele momento em que Deus apresenta a sua aparente fraqueza, em que Jesus parece estar vencido. É naquele momento que o centurião romano olha para Jesus e professa a fé. Deus está dando para nós, a partir de agora, um tempo para que nós possamos professar a fé no Senhor. Reconhecer que Ele, como Elias, que o Senhor é meu Deus. Recordar que Deus já te salvou das águas e pelas águas, imagem do santo batismo, imagem do Espírito. Foste resgatada para reconhecer com a tua vida que o Senhor é o teu único Senhor, que Deus é o teu único Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que caminho maravilhoso que nós fazemos, o caminho de reconhecer com Jesus, lá no capítulo 4 de João, que o verdadeiro alimento do homem é a vontade do Pai. Nos alimentamos da vontade de Deus, e essa vontade nos dá vida plena, e assim vamos como Jesus, unindo nossa vontade à vontade de Deus. Vamos aprendendo a calibrar nossa vontade à de Deus. Vamos entendendo que precisamos conformar nossa vontade à de Deus. Porque é pela obediência que vem da escuta, de ouvir. É pela obediência que vamos rompendo com o pecado e vamos entrando na vida da graça. Vamos nos unindo ao Senhor. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a tal ponto, poderemos chegar como Paulo no capítulo 2, versículo 20 da carta aos Gálatas. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Que maravilha, que maravilha. Poder viver tão unido a Jesus a tal ponto que a nossa vida humana, marcada pelo pecado, vai ficando de lado. E à medida em que vou considerando a vida de Deus na palavra, na Eucaristia, nos sacramentos, sobretudo na confissão, eu vou me despojando do homem velho e vou assumindo o homem novo. Neste estado de união com o Senhor, neste estado de união plena, de relação pessoal com o Senhor, praticando o jejum, a oração, a caridade e a esmola. O jejum como expressão de penitência, a caridade na esmola e a oração. Tudo partindo da oração.
Porque senão corremos o risco de nos comportarmos como Marta, atarantada, de um lado para outro, procurando fazer muitas coisas e não fazendo nada, porque o que fazemos que não é fruto da oração não agrada a Deus. Só teremos a capacidade de agradar a Deus se tudo o que fizermos for fruto da oração, do diálogo com o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, na terça-feira de carnaval, a tradição da igreja recomenda a oração e contemplação da face ferida de Jesus pelos pecados cometidos pelo período do carnaval. E hoje, nós temos a oportunidade de contemplar e pedir ao Senhor que sua face resplandeça sobre nós, que Ele nos seja favorável, naquela bênção de Arão, que Ele, o Senhor, seja favorável à nossa vida. Conscientes daquilo que nos diz um antiquíssimo texto do ofício de leitura do Sábado Santo, quando fala sobre a face de Jesus. No Sábado Santo, o autor sagrado nos diz: vê em meu rosto os escarros que por ti recebi, para restituir-te o sopro da vida original. Vê na minha face as bofetadas que levei para restaurar, conforme a minha imagem, tua beleza corrompida. A face ferida de Jesus restaurou a nossa face desfigurada pelo pecado. A face de Jesus, alvo dos escárnios, restaurou a nossa face desfigurada pelo pecado. Pelos sacramentos, com Jesus, fazendo o caminho, o itinerário, com Moisés e Elias, com a lei e com os profetas, reconhecendo o valor e o compromisso batismal, que nas águas do Espírito fomos salvos, de que fomos salvos para reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. Nós seremos transfigurados, de desfigurados, por termos perdido pelo pecado, e no pecado, a imagem, a semelhança de Deus. Jesus, com sua paixão, morte e ressurreição, por meio dos sacramentos da igreja, em especial, o sacramento da confissão, antes o batismo e a Eucaristia, nós somos transfigurados. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir a Nossa Senhora, a Mãe de Deus, nossa Mãe, a Senhora da Conceição Aparecida, Mãe Rainha e Padroeira do Brasil. Vamos pedir a intercessão de São José, cuja novena a igreja está rezando, padroeiro da boa morte, no leito de morte, ladeado de Jesus e Maria. Protetor dos casais, das famílias, padroeiro das dispensas, o grande dispenseiro de Deus, patrono universal da igreja. Que São José interceda por nós, o homem da justiça, patriarca das primícias da fé. Que São José interceda por nós, venha nos valer neste combate contra as forças do mal, neste itinerário quaresmal, para que possamos celebrar com alegria a Páscoa do Senhor na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio